Bom, gente, hoje é quarta-feira e vocês sabem que aqui no canal J Literato as quartas-feiras são dedicadas a estudos filosóficos ou históricos, não é? E hoje nós temos um tema histórico muito importante, um tema fundamental, né, para o conhecimento da própria sociedade e especialmente da religião. Tá? Gente, não custa aqui nós rememorarmos, né, nós relembrarmos a nossa estrutura programática, né, a nossa programação fixa do canal. Nós publicamos aqui vídeos às segundas, quartas e sextas, né? Às segundas-feiras sempre temas literários, né, como aí resenhas de obras, sugestões, análises, etc. Às quartas-feiras, como hoje, né, temas filosóficos e ou históricos, como já disse, e às sextas-feiras nós temos temas livres, temáticas livres. Podemos falar e conversar e tratar de vários assuntos, né, desde política até conjunturas sociais, costumes, etc. Né? Quanto ao horário, os nossos vídeos eles sempre vão ao ar, gente. Por enquanto nós não temos ainda um horário único e específico por questões logísticas, mas logo teremos. Tá? Por enquanto, os nossos vídeos estão indo ao ar entre 17 horas, portanto 5 horas da tarde, e 19 horas, 7 horas da noite, tá bom? Gente, apenas aqui dando sequência ao protocolo, né? Vou pedir a você que ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, a sua inscrição é fundamental para a continuidade aqui de nossos trabalhos. Peço que caso vocês gostem do conteúdo, que compartilhem também com seus conhecidos, amigos ou pessoas que possam se interessar. Deem o seu like, a sua curtida é fundamental e também ativem aí a sinetinha das notificações para que você, imediatamente a publicação do vídeo, seja notificado, seja informado, tá bom? Gente, qual que é o nosso tema histórico de hoje? Que este vídeo vai ser basicamente uma microaula, tá? Bom, o nosso tema ou são as reformas protestantes. Um tema fundamental, né? Como eu disse, não apenas para a compreensão social, mas também religiosa. Este vídeo, penso eu, que será muito importante para vários tipos de pessoas. Quer dizer, você que está estudando, está no colégio, está no ensino médio, ou que vai prestar um vestibular, ou que vai prestar um concurso, ou para você que professa alguma religião cristã, seja católica ou protestante, né? Ou mesmo para você que apenas é um amante do conhecimento, né? Que ama o conhecimento pelo conhecimento. Então um vídeo que pode realmente ser muito útil a todos vocês, né? Cabe dizer também, gente, que nesse vídeo eu não entrarei em juízos religiosos puros. Né? Eu tratarei aqui de questões históricas, né? Não me imiscuirei, por assim dizer, em questões individuais de fé e análises ou interpretações da própria religião e teológicas, não. Né? Vou estar adstrito à questão histórica. Gente, reformas protestantes. Vamos lá, gente. Nós temos por reforma, não é, no arcabouço religioso, aquelas situações que vieram, de certa forma, se contrapor a dogmas já muito bem prefixados da Igreja Católica. Né? Bom, claro que o grande nome, o primeiro nome, talvez o mais importante nome dessas reformas seja Martinho Lutero, o monge augustiniano Martinho Lutero, não é? Que lá em 1516 realmente implementou a primeira reforma. Mas cabe dizer, gente, que muito antes de Lutero, séculos antes, nós já tínhamos ideias reformistas advindas de pessoas muito importantes. Né? Vou aqui dizer uma, talvez seja a principal, Santo Agostinho, né? Agostinho de Hipona. Ele em seus escritos, Santo Agostinho, grande filósofo da patrística, ele já preconizava, ou já tinha preconizado, aquilo que Lutero se valeu para fazer a reforma, que é justamente a salvação pela fé, e apenas pela fé, não é? Quer dizer, Agostinho dizia que a única forma de ser salvo, quer dizer, por assim dizer, não seria por elementos materiais externos, e sempre pela fé individual, profunda, né, a fé pessoal, a crença nos valores, né, cristãos, aquilo que salvaria o homem. E nada, nenhum tipo de dogma externo que era materializado em objetos e coisas e tal. Né? Então isso já foi proposto por Santo Agostinho lá no século V. Depois ainda, também bem antes de Lutero, nós temos, né, quer dizer, o advento da Igreja Grega ou a Igreja Ortodoxa,
e que também é cristã, entretanto muito divorciada dos dogmas da Igreja Católica e tal. Então vejam que esses dois exemplos que eu dei, que são os principais, vejam que já previam ideias reformistas. Mas foi com Lutero, em 1517, percebam, que realmente foi institucionalizada a questão da reforma. Vamos lá. Sobre Lutero, uma coisa no meu olho, um cisco. Não tem edição aqui, então vocês me perdoem. Lutero era um monge católico, né? Claro, integrante da Igreja Católica, que começou a observar alguns procedimentos da Igreja Católica, lá em 1517, os quais ele realmente se colocou contra, né? Implementando assim a reforma. Vamos lá. Quais eram esses elementos que ele se contrapunha? Quais eram essas ideias incrustadas na Igreja Católica que ele passou a se contrapor? Gente, nós poderíamos falar aqui de muitas coisas, só que o vídeo ficaria absurdamente longo. Tá? Então eu vou colocar aqui duas das principais coisas que levaram Martinho Lutero realmente a redigir os seus escritos, que veio a ficar conhecido como as 95 Teses, que foram pregadas na porta da própria Igreja Católica, causando um tumulto enorme. Tá? Quais são esses dois elementos? Prestem bem atenção. O primeiro, indulgências, e o segundo, simonias, práticas da Igreja Católica que Martinho Lutero se contrapôs com muita veemência. O que são elas? Vamos lá, simonia. Gente, simonia é toda prática que visa comercializar favores divinos, né? Por exemplo, quem não quer ouvir, vamos pegar um exemplo, este copo. Vamos dizer que este copo tenha pertencido ou algum discípulo, algum apóstolo de Jesus. Portanto, se você comprar esse copo, você está comprando um signo de salvação. Então percebam que a ideia das simonias era passar a ideia da salvação por meio de objetos materiais, né? Quer dizer, se contrapondo àquilo que Santo Agostinho já havia dito séculos antes, que a salvação não vem por esses objetos, ela vem pela fé. E Lutero incorporando, Lutero, acho que eu já disse, um monge agostiniano, não é, que se valia das premissas de Santo Agostinho, então ele implementa. Né? E também as chamadas indulgências, essas vocês já devem ter ouvido falar. Né? Quer dizer, aquela famosa prática de vender ali as terrinhas no céu, né? Comprar um pedacinho de terra no céu, claro que também pode ser abarcado pela ideia de simonia, quer dizer, a venda de um favor divino e tal. Esses dois elementos foram os principais, né, os principais alvos de Lutero. E eram elementos absolutamente usados pela Igreja Católica. Aquilo era um postulado. Né? E Lutero vem e escreve ali as suas 95 teses, as fixa na porta da própria igreja, e aquilo, claro, que é recebido de uma forma muito tumultuada, né, pelas próprias lideranças católicas, pela estrutura clerical e tal. Né? Eu disse que tem muitas outras coisas que Lutero se contrapôs, quer dizer, tem a questão dos 7 sacramentos da Igreja Católica, né? Quer dizer, como é que é? Tem lá a unção dos doentes, a penitência, o matrimônio e tal. Lutero, ele apenas disse que apenas 2 desses sacramentos deveriam valer, né? Que é o batismo e a Eucaristia. Isso também é importante saber. Né? Os outros 5 sacramentos, quer dizer, foram suprimidos na ideia de Lutero. A questão do celibato clerical, né, que até hoje na Igreja Católica isso é presente, o padre não pode casar. Na verdade, Lutero também vem e suprime essa ideia. A questão, uma também que é muito famosa, que é a questão daquela presença de santos, né, de imagens de santos na Igreja Católica. Lutero vem dizer que aquelas imagens não podem intermediar o homem até Deus, como é colocado e proposto pela Igreja Católica. Não é verdade? Então Lutero ele faz esta revolução, por assim dizer, esta reforma tal, né, nos atos da Igreja Católica. Cabe dizer, gente, que Lutero ele não estava, a princípio, interessado em se divorciar da Igreja Católica. Ele queria apenas que as suas teses, né, que a sua reforma fosse aceita e houvesse uma mudança na Igreja Católica. Mas é claro que isso não foi aceito. Então ela tornou-se uma reforma protestante, protestando contra aqueles signos da Igreja Católica.
Gente, nesta época, veja bem, a Igreja Católica ela já estava, antes mesmo da reforma de Lutero, ela já estava sendo alvo de muitas críticas. Indícios de corrupção, insatisfação dos fiéis e da sociedade por assim dizer, né? Então veja que a Igreja Católica já estava sendo alvo disso, dessa insatisfação. E a reforma veio, né? E como já havia essa insatisfação, ela foi potencializada. Né? Veja que Lutero recebeu também o apoio de muitas pessoas da alta sociedade, né? Que tinham interesses, inclusive materiais, né? Em terras que teoricamente eram da Igreja Católica, mas eles entendiam que eram deles, enfim. Então todo mundo ali foi apoiando Lutero e o que hoje temos aí pela Igreja Protestante, lá naquele momento, né, luterana, foi ganhando muita força, foi ficando muito robusta, né, e formou-se mesmo uma outra religião. Gente, vamos lá, eu quero ser o mais sucinto possível. Vamos passar aqui a uma segunda reforma, que foi, de certa forma, derivada da primeira, mas que é a reforma calvinista. Né? E aqui eu vou falar de João Calvino, grande teólogo francês, né? Que lá em 1536, alguns anos depois da reforma de Lutero, que foi em 1517, né? Quer dizer, o Calvino, grande teólogo, ele procede também a uma espécie de reforma, criando também uma religião que é a calvinista, né? Bom, João Calvino ele vai manter quase todas as estruturas do luteranismo. Ele vai seguir quase tudo aquilo que Lutero disse, só que ele vai acrescentar alguns elementos. O primeiro deles, talvez o mais divergente, que mais causa polêmica, dentro do arcabouço de estudos cristãos e teológicos, é a questão da predestinação. Lutero não previa a predestinação, Calvino passou a prever. Agora, o que é essa predestinação? Quer dizer, todo mundo que nasce, né, já tem o seu destino traçado por Deus, se vai ser salvo ou se vai ser condenado. Né? Então, essa é uma premissa importante. Então Calvino vai dizer o seguinte: como é que a gente vai saber? Isso é impossível de saber. Calvino vai trazer dois subelementos da predestinação que é muito importante que você saiba, que é o trabalho e a poupança. Então, basicamente, ele vai dizer o seguinte: para saber se a pessoa é salva ou se vai ser salva, essa pessoa tem que ser uma pessoa trabalhadora e uma pessoa que poupa recursos, que não seja uma pessoa perdulária e tal. Então, quer dizer, pessoas vadias, pessoas que não trabalham, essas pessoas, elas não podem ser salvas. Porque a salvação em Calvino, ela está absurdamente atrelada ao trabalho e à poupança. O que agradou muito, sabe quem? A burguesia. A burguesia que estava começando ali no século VI. Percebam vocês, né? Então, século XVI, perdão, gente. Então, veja que a burguesia, com essa ideia de Calvino, que valorizava, que colocava em proeminência o trabalho e a poupança, acabou se aliando a Calvino e fortalecendo muito as ideias calvinistas. Né? Bom, gente, então essa foi a reforma calvinista. Inclusive os calvinistas, que eram chamados ali de puritanos, né, que hoje, inclusive, são os presbiterianos, né? Veja que os puritanos eles também possuem um protagonismo histórico muito importante, né, na colonização dos Estados Unidos da América. Que eles que saíram fugidos, inclusive, de Henrique VIII, que vamos falar em sequência com a Igreja Anglicana, foram para o recém-descoberto, né, que hoje Estados Unidos da América, e ali começaram a povoação dos Estados Unidos. Então eles têm uma participação importantíssima na história, especialmente dos Estados Unidos da América, né? Vejam, bom gente, então, quer dizer, aqui nós vamos encerrar a reforma calvinista. Vamos passar agora, gente, para a terceira e última reforma, tá? Que talvez seja a reforma mais interessante, mais curiosa e até engraçada, tá? Vocês já devem ter ouvido falar da Igreja Anglicana, né? Vamos colocar aqui como reforma anglicana. Gente, de onde é? Inglaterra. Tá? Na Inglaterra nós tínhamos um rei, que era o rei Henrique VIII, um rei maluco, um rei de uma devassidão sem precedentes, um homem totalmente atrapalhado. Né? Bom, a Inglaterra era um país católico, tinha este rei, que era o rei VIII, o rei Henrique VIII,
Ele se casa com uma senhorita chamada Catarina de Aragão, certo? Inclusive ficou casado com ela por muitos anos, mais de 2 décadas, se não me engano. Acontece que a Catarina de Aragão não lhe deu filhos homens. E ela já estava ficando mais velha e ele falou, não vou ter nenhum filho homem com a Catarina de Aragão. Então, o que o Henrique VIII faz? Ele reclama ao Papa, ele faz uma petição ao Papa para que anule o seu casamento com a Catarina de Aragão. Porque ele quer casar-se de novo com uma outra mulher para que ele possa ter um filho homem. Claro que o Papa negou, né, não aqueceu com o seu pedido. Porque era um pedido que, obviamente, vituperava todos os dogmas da Igreja Católica. Não se anula casamento na Igreja Católica. Bom, quando o Papa se nega, né, a anular o casamento do Henrique VIII com a Catarina de Aragão, o Henrique VIII fica histérico, fica irritado, fica nervoso. O que ele faz? Ele rompe com a Igreja Católica e funda a Igreja Anglicana, né? E aqui temos a Reforma Anglicana. Dessa reforma, inclusive depois o Henrique VIII ele veio se casar com a Ana Bolena, a famosíssima Ana Bolena, que deu à luz a ninguém mais, ninguém menos que a própria Elizabeth I, né? A rainha Elizabeth I e tal. E depois Ana Bolena foi condenada à morte pelo próprio Henrique VIII, porque ele era um maluco. Não vamos entrar aqui, senão vai ficar muito longo, né? Bom, então aqui deu-se a Igreja Anglicana, né? Reforma Anglicana, por assim dizer, tá, gente? Bom lembrar que a Reforma Anglicana ela carrega muito das outras reformas, tá? Ela vai se valer muito ali das, digamos, as premissas luteranas e calvinistas, etc e tal, né? Claro, foi um pouco antes, mas o calvinismo também vai estar muito adequado, vai ser muito parecido, né? Ali com as outras 2 reformas, né? Então há essa secção e cria-se ali a Igreja Anglicana, a Reforma Anglicana. Bom, gente, acabou? Não. Nós temos agora eu falei que era a última das reformas, mas agora nós temos mais um fato histórico aqui, e agora é o último mesmo, não quero que o vídeo fique longo demais, não é? Que é a Contra-Reforma. Bom, a Igreja Católica percebeu que os movimentos reformistas protestantes estavam crescendo muito, né? E por via de consequência, a própria Igreja Católica estava perdendo fiéis, estava se enfraquecendo, estava se fragilizando frente a todos aqueles movimentos. Luteranismo, calvinismo e no caso da Inglaterra com a Igreja Anglicana. Bom, o que faz a Igreja Católica? O que faz a cúpula da Igreja Católica? Ela convoca um concílio, né, o famosíssimo, famigeradíssimo Concílio de Trento, para ali serem deliberadas algumas estratégias, não é, de, vamos dizer, retomada do poder da Igreja Católica. Como que eles iam contra-atacar todos aqueles movimentos protestantes. E ali ficou estabelecida algumas coisas. Por exemplo, gente, o Index Librorum Prohibitorium, quer dizer, o Index ele estava, quer dizer, a proibição de todos os livros que tratassem do protestantismo, e veja que o Index não proibiu apenas livros protestantes, ele proibiu qualquer tipo de livro que fazia qualquer tipo de contraposição à Igreja Católica, por exemplo, Maquiavel, não é? Que não era um religioso nesse sentido, né? Mas ele atacava a Igreja Católica, quer dizer, então as obras de Maquiavel também foram ali incluídas no Index, né, na proibição desses livros. Então foi o primeiro ato dessa contra-reforma da Igreja Católica em sede do Concílio de Trento. Né? Uma outra coisa que ficou estabelecida no Concílio de Trento foi o reavivamento, gente, da Inquisição, do Santo Ofício, né, do Tribunal do Santo Ofício, que era aquela perseguição da Igreja Católica a hereges, né? Hereges que eram aqueles que se contrapunham aos seus dogmas, seus diga-se da Igreja Católica, né? Então a Inquisição ela ganhou muita força, ficou muito mais rígida, muito mais severa, tal. Outra coisa que foi definida na Contra-Reforma no Concílio de Trento, essa é muito interessante, né? Vocês já ouviram falar dos jesuítas, muito presentes aqui no Brasil, no começo do descobrimento. Sim, a Companhia de Jesus ela já existia, mas ela foi potencializada pela Igreja Católica na Contra-Reforma. Por quê? Porque a Igreja Católica estava perdendo fiéis e seguidores.
Então eles precisavam enviar missionários para converter as pessoas à fé cristã católica. Né? E um dos principais, ou o principal destino dos jesuítas da Companhia de Jesus foram as Américas. Né? No caso do Brasil, como eu disse aqui. Então veja, que na Contra-Reforma a Igreja Católica tomou uma série de atitudes no sentido de, digamos, se contrapor à contraposição que ela recebeu dos movimentos reformistas. Veja que interessante isso. Né? Então, gente, bom, cabe lembrar que a Igreja Católica, nesta Contra-Reforma, também fez alguma meia-culpa, a questão das indulgências, aquilo tudo que Lutero muito vorazmente atacou, aquilo foi muito mitigado. Porque, claro, percebeu-se que a população, que os fiéis, de certa forma, não estavam satisfeitos com aquilo, talvez, né? Então a Contra-Reforma foi isso, foi este movimento, né, que foi uma resposta a todos os movimentos reformistas. Gente, já estamos aí com 21 minutos de vídeo, eu não quero que se alongue muito, tá? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido, eu tentei ser o mais sucinto e sintético possível, tá? Mas trouxe aqui as informações substanciais, as principais informações que você precisa saber sobre as reformas. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que vocês tenham apreciado e aprendido com o vídeo, né? E caso vocês tenham gostado, compartilhem com seus amigos, com pessoas que possam aí se interessar. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo e acionem também a sinetinha das notificações para que você não perca os nossos conteúdos. Tá bom, gente? Muito obrigado e até sexta-feira com Matemática Livre. Muito legal. Valeu!